Nós vamos ler em Lucas 1:10. Aqui nós vamos ver a história de Zaqueu. Então, Zaqueu é a inspiração dessa canção, a inspiração de muitas pregações. Zaqueu era um homem pequenino. Então, você imagina um homem pequenino, né? Ele devia ter mais ou menos 1,40 m, chutando aqui. Zaqueu tinha de lado ele era meio robusto, né? Era um pouquinho gordinho. Então ele era um baixinho clássico. Zaqueu era um cobrador de imposto. Os cobradores de imposto era o melhor emprego que tinha naquela época, porque eles cobravam imposto e certamente eles ganhavam comissão. Por isso eles eram muito odiados pelo povo, porque o povo achava que todo cobrador de imposto era ladrão, igual eles pensam hoje de pastor, de político, né? Nem todo pastor é ladrão e nem todo político é ladrão. Mas, naquela época, ser cobrador de imposto era ladrão. Era uma pessoa de mau caráter. E Zaqueu, ele estava com fome e sede de Deus. E a fama de Jesus tinha se esparramado. Hoje a fama de Jesus está esparramada também. Através do quê? Através das nossas vidas, do nosso testemunho. Quando você, querido, escuta o testemunho bem forte de alguém, né? Você grava aquilo. Mesmo que você não lembre, dentro do teu coração, você passou uma experiência emocional com o testemunho de alguém ou o seu próprio. Por exemplo, né, o irmão Roberto, quando ele veio aqui no ministério, ele era um cara carrancudo, estranho. Dava até medo no pastor, né, de encarar ele, porque ele não era endemoniado, ele era ruim de natureza mesmo, né? Aí o que aconteceu? O irmão Roberto, um dia, eu orei por ele, ele caiu e grudou no chão. Ele ficou como se tivesse 1 tonelada, né, grudada ali no chão, e ninguém conseguia tirar. E eu fiz, né, eu colaborei, né, com a experiência que Deus deu para ele, e nós deixamos ele até 3 horas da manhã. Eu queria deixar a noite inteira, ele grudado no chão. E aquela experiência marcou o irmão Roberto. Marcou, né? E ele falou, não, esse Deus é poderoso mesmo, né? Então são experiências simples. Às vezes você fala assim, mas não tem nada a ver, o que tem que ficar grudado no chão? Tem, porque às vezes a pessoa pode ter uma experiência que ela vai tomar algumas decisões na vida dela baseada naquilo. Então vamos supor, vem uma dúvida, ele lembra, não, mas um dia Deus me deixou grudado no chão. Uma pessoa, né, querido, ela foi curada da morte, de um câncer. Vem uma tentação, ela fala, não, um dia Deus me curou do câncer. Um dia eu vejo, né, que o pessoal ali da Rosângela, né, então toda vez que eles vão testemunhar, minha mãe era assim, assim, assim. O meu pai foi salvo assim, assim, assim. E, quer dizer, são experiências que norteiam a nossa vida. E elas baseiam. Então, o que é que aconteceu? O Zaqueu estava numa crise. Ele rico, bem sucedido, importante, né, na sua época, porém tinha um vazio dentro dele, ele não tinha certeza da salvação. E ele já sabia de Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha dado vista aos cegos, ele tinha visto testemunho, ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou a menina, que Jesus tinha feito muitos e muitos milagres, desentortou aquela mulher, e foi ouvindo todos os testemunhos, e Jesus ficou muito famoso. E Zaqueu, ele morava em um lugar que chamava Jericó. Zaqueu, muito pequeno, ele ouviu falar que Jesus estava vindo. Mas imaginem só, 3.000 pessoas cercando um homem. 3.000 pessoas. 5.000, talvez tinha 20.000 pessoas cercando Jesus. E Jesus, querido, talvez quando estava passando em Jericó, talvez, não só, querido, a cidade de Jericó inteira
estava em volta de Jesus. Porque, querido, se nós trouxermos em Bandeirantes o Bolsonaro, querido, metade das pessoas que votou nele vai no lugar. Nós temos 32 mil habitantes. Ele teve quantos mil votos aqui? Uns 12? Então 6 mil pessoas cercando o homem. Fora a região inteirinha de fanático dele vir aqui, vai cercar ele, né? E os adversários dele vai ficar louco, né? Lógico, não vai gostar. É igual Jesus. Jesus chegava na cidade, os religiosos tradicionais ficavam doidos, né? Então, tudo é assim, querido. Tudo tem sua torcida e seu... Mas, Zaqueu, ele tinha ouvido falar de Jesus e ele queria Jesus. Vamos ver, vamos ler na Bíblia, ó. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Aí você imagina, né? Jesus atravessando a cidade, não sabe se tinha, no mínimo era 3 mil pessoas. E ele era uma pessoa no meio de 3 mil pessoas. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Diga comigo, por causa da multidão. Pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Tem essa multidão resmungando, falando mal de Jesus. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escuta, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, querido, eu acho que Zaqueu não era ladrão igual os outros pregam. Eu acho que ele podia ter cometido alguns deslizes, sim. Porque ele não ia falar assim, ó, eu vou dar metade do que eu tenho, sim. Aí ele fala assim, ó, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então ele falou, pode ser que eu cometi algum erro, eu pago 4 vezes mais por isso. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Amém, querido? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Querido, aqui é uma situação. Se nós pegarmos qualquer situação na Bíblia de conversão, você vai ver, querido, que houve algumas regras, alguma coisa quem recebeu a salvação tinha em comum, tá? Talvez de um jeito ou de outro. Mas a primeira coisa, querido, que Zaqueu, para ser salvo, ele precisou querer. Querer. Lógico que ele quis o quê? Ninguém vai querer, querido, se ele não ouvir falar. Então, se você vir aqui começar a contar para mim, olha, eu fiz um churrasco lá em casa. Então, se eu ficar contando para você como é que é o churrasco do Edson Porcinelli, como é que ele faz um churrasco de carneiro, e começar a te explicar como é que é o gosto, você vai começar a ter o quê?
vontade. Começa a sair água na boca, né? Igual nós que a maioria não jantou ainda, já começa a salivar. Por quê? Porque alguém contou. Então Zaqueu, querido, ele tinha visto falar muito de Jesus. E ele vinha com uma multidão, então Jesus estava famoso. E Zaqueu quis, diga comigo, primeira coisa, fala aí. Precisa querer. Então quando você quer ganhar alguém para Jesus, você precisa, querido, falar a verdade para as pessoas de testemunhos. Fazer as pessoas querer, mostrar para elas que elas precisam. Vou dar um exemplo. Nós estamos vivendo uma pandemia que é a melhor coisa que tem para evangelizar. Antes de vir para cá, eu falei para minha esposa, deixa eu ver com o pai do burro, quantos % morrem com coronavírus? Coloquei no pai do burro, aí o pai do burro, Google, né, falou assim, segundo os estudos, assim, estudo assim, assado, 20% da população pode pegar coronavírus, com sintoma. Desses 20%, cada 1.000 pessoas, né, 10 pode morrer. Então, cada 1% de 100 que manifestou com sintoma, pode morrer de coronavírus. E o povo todo com medo de morrer de coronavírus. E sabe, querido, quantos % das pessoas vão morrer? 100%. As pessoas, querido, eles não veem que a morte é uma sentença. Sabe, querido, se você for ver em Romanos 3:23, em Romanos 6:23, Romanos 3:23 fala assim, porque o salário do pecado é a morte. A conta está vindo. A conta vem. E a morte, querido, ela tem dois caras que pegam ela. Então vamos supor assim, vamos colocar num grupo, no primeiro grupo, vamos pegar daquilo que pode te pegar primeiro. Primeiro que pode te pegar a morte, chama-se enfermidade ou acidente. O nosso corpo, ele é perecível, ele é frágil. Se desligar uma veia do teu cérebro, você pode morrer instantaneamente. Quem estudou artes marciais sabe que tem tipo de golpe, que um pequeno golpe mata a pessoa fatalmente sem fazer nenhum esforço. Então, quer dizer, nós somos super frágeis. Por quê? Porque tem um preço, querido, que nós estamos sentenciados a pagar. E esse acidente que dele pode acontecer hoje ainda com você. Você sendo crente ou não, nada pode impedir, querido, de você sofrer algum dano e morrer agora, hoje. O coronavírus, você só tem 1% de 20%. Então não é 1% de todo mundo, é 1% de 20%. Tá? Você pegar 20% de toda a população mundial, 1% é a pesquisa. Mas, querido, o que você tem que saber? Você pode morrer por acidente, por outras doenças. As outras doenças têm um índice muito maior ainda que mata. Então, o nosso primeiro grupo aqui, vamos falar doenças e acidente. O outro, querido, ninguém escapa, chama-se idade. A idade vai chegando e você vai morrer por idade. Entende? Tem pessoas que morrem depois dos 80 e falam assim, morreu disso, morreu disso. Não, querido, ele morreu porque tem mais de 80 anos. Aí qualquer doencinha só vem para eliminar. Nosso tempo aqui na terra é curto. Zaqueu certamente viu falar de todos os milagres de Jesus. O problema de salvação é um problema desde que Adão e Eva pecou. Então Adão viu falar de Jesus, chegou a minha vez, agora eu tenho uma chance de ser salvo. E ele viu falar que Jesus ia vir. Assim, querido, a nossa vida, nosso testemunho, ele tem que ser tão conhecido, querido, que as pessoas, quando precisar de Jesus, ele fala assim, eu vou lá na igreja Ministério e Restauração da Noiva. Porque lá
eu ouvi falar de uns milagres que aconteceu na vida do fulano, do Bertano, do Cicrano. Mas ele não vem por causa do milagre seu. Ele vai vir porque o Espírito Santo vai trazer e porque você está pronto para testemunhar. Você está pronto para ajudar essa pessoa a receber a salvação. Então, Zaqueu sabia, querido, que aonde Jesus passava, ele promovia um encontro com Deus. Sabe, as pessoas vêm na nossa igreja, e eu sempre falo assim para o grupo do Ministério Restauração da Noiva, fala, não deixa sair daqui sem uma experiência. O dom que Deus te deu, Ele vai cobrar. E se o Senhor for lá e não te usar, beleza, mas vai no visitante, vai na pessoa que veio, vai no crente que está faltando. Sabe aquele crente que está vindo pouco na igreja? Vai nele, profetiza, sorte poderosa nele, para que ele saiba, querido, que Deus sabe tudo. Então, diga comigo, primeiro ponto, tem que querer. Então eu preciso, querido, conhecer para querer. Eu preciso conhecer coisas novas, ver coisas novas, para querer aquilo também. Quando eu fiquei sabendo de uns avivamentos, aí eu ficava sabendo que o cara que estava sendo usado naquele avivamento estava em Londrina. Vai o Zé Trovati lá em Londrina. Estava tendo um avivamento, estava lá em Caldas Novas. Vai o Zé Trovati lá em Caldas Novas. Agora todos aqueles avivamentos acontecem aqui. Por quê? Porque alguém foi atrás. Homens e mulheres foram atrás. E agora acontece aqui. E nós temos uma promessa que Deus vai fazer um avivamento aqui. E homens e mulheres de todo o planeta vai vir aqui. Ter experiência com Deus. Eu creio nisso. Tá? Então, ele quis. Se você for ver no versículo 3, volta lá, versículo 3. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito pequeno. Então ele estava querendo ver Jesus. Você precisa, querido, querer as coisas de Deus que ainda você não tem. Você precisa, querido, ouvir, como Zaqueu andou ouvindo. Aí Jesus era famoso de tanto Zaqueu ouvir. Ele falou, Jesus vai passar por aqui, capaz que eu vou perder. Tem o cego de Jericó também. Quando Jesus estava passando de Jericó, ele falava, Jesus, filho de Davi, né? E ele falou assim, Jesus passando aqui e eu vou perder. Eu fiquei sabendo que ele curou um cego assim, que ele curou outro cego lá, que ele curou. Agora é minha vez, eu também vou ver. Tem que querer, querido. Segundo ponto, querido. Zaqueu, ele aceitou o convite de Jesus. Agora presta bem atenção. Quando você quer e você busca, e você começa a ter experiência, você vai ver, querido, que o maior interessado por você é o próprio Deus. Antes de você querer Deus, Deus está te querendo faz muito tempo. É muito importante você entender isso por causa das crises emocionais. A depressão, a opressão, a tribulação, os problemas dessa vida faz você ficar se sentindo ruim. E isso traz muita maldição para a tua vida. E você só pode vencer essas coisas se você for uma pessoa que seja profissional naquilo que você está passando. Por exemplo, o dia que eu aprendi que eu precisava administrar meus pensamentos e tinha que ter inteligência emocional, isso mudou a minha história, porque eu fiquei 3 anos exercitando a não deixar os pensamentos que vinham na minha mente me dominar. E aí eu ficava buscando os pensamentos que eu tinha aqui. E aí eu fiquei meio profissional nisso. Agora, quando eu passo uma luta, uma tribulação, uma provação, o que eu faço? Eu começo a guerrear na mente, eu começo a bater na minha mente. Eu vou, querido, e às vezes eu uso tática. Eu vou assistir um filme de Deus, eu vou ler a Bíblia, vou ler um livro, vou escutar uma pregação, vou orar. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu vou dormir. Esqueço aquilo. Mas eu uso
táticas. Por quê? Porque as tribulações dessa vida, elas fazem a gente ficar ruim. E nós, queridos, temos que entender que Deus está acima de tudo isso. O que Deus tem para nós, querido, não é julgado pelas provações, lutas ou vitórias que nós temos. O que Deus tem para nós está escrito, registrado em uma escritura sagrada. Ele tem, querido, uma vida eterna. Você não precisa, querido, quando você aceita Jesus, você não precisa mais carregar aquele fardo. Tem que dar certo, tem que vencer, estou ferrado, se não der certo eu vou sofrer. Não precisa mais carregar isso. Porque você recebe, querido, uma promessa de vida eterna, a salvação eterna. Você, querido, está escrito que você vai morar com Deus. Que lá na casa do teu pai, querido, tem muitos cômodos, e um é teu. E não é um cômodo simples não, querido. Se fosse um aqui da terra, teria até piscina no teu quarto, aquecida. Teria um frigobar. Teria, querido, uma televisão de 120 polegadas. Né? Se fosse aqui, querido, o teu quarto lá, você nunca mais queria sair dele. Então, querido, o quarto que nós temos lá, né, a Bíblia fala, eu posso ficar aqui inventando coisa aqui, né, que a minha mente consegue. Só que a Bíblia fala assim, que mente humana e coração humano não consegue imaginar, querido, o que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama. Então, mas a Bíblia dá um relance. As ruas são de ouro. Os muros são de pedras preciosas. Então, nós vamos morar a presença de Deus. Deus morará com os homens. Nós temos promessa. Então, o homem, querido, quando ele vai buscar a Deus, ele tem que estar, querido, se alimentando dessas promessas. E aí, querido, Zaqueu, então, ele tinha crises. Ele precisava, querido, agora receber salvação. Ele também já sabia, como um judeu, ele já sabia que Deus queria salvar a humanidade. Então, Zaqueu falou assim, bom, agora eu tenho, vamos pôr lá que ele tinha seus 60 anos, e falou, agora eu tenho no máximo mais 30, 40 anos de vida. E a minha riqueza, para quem será? E o meu nome? E o meu trabalho? Ele ia deixar tudo aqui. Então, o que ele fez? Ele ficou, querido, ali na árvore, mas ele tinha um problema ainda existencial, né? Ele não tinha essas informações que você está tendo, toda, com garantia que ele tinha aquilo. Então, ele precisava. Mas aí, querido, aconteceu o inacreditável. Imagina, querido, você fã do, vamos falar aqui do Bolsonaro, né? Porque que é o culpado de tudo e também o herói de todos e o bandido de todos, né? Mas vamos supor que você fizesse parte do grupo do fanatismo do Bolsonaro. Um exemplo, tá? Só um exemplo aqui. E, de repente, no meio de 15 mil pessoas, Bolsonaro andando ali, ele olha para você, né? Ele olha só para você e fixa os olhos em você. Aí vamos supor que seja a Rosângela ali, né? E ele fala assim, Rosângela! Aquela aí. O ídolo dela, coisa dela, chamou ela. E não foi uma vez só não, falou de novo, Rosângela! Querido, como que você se sentiria se o teu maior ídolo tivesse numa multidão lá no Maracanã, no meio de 120 mil pessoas, e ele olhasse para você lá no meio da arquibancada e chamasse você pelo nome, apontasse com o dedo, né? E falava teu nome. E de novo, fala teu nome. Querida, a primeira coisa, quando alguém te chama pelo nome, o que você faz? O que você pensa? O que te empolga? Ele fala assim,
Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, porque Ele me chamou no meio de uma multidão pelo nome. Aquilo, querido, impactou Zaqueu. Você sabe, amado, quando você vai orar para uma pessoa, né? Quando eu estava lá em Suzano, e veio um profeta lá do Rio Grande do Sul e começou a falar para mim assim: eu te tirei do meio das camas de ar, dos pneus, onde você ficava dormindo, e pai, foi falando. Eu falei assim: meu Deus, eu não era ninguém, eu não era crente, eu não era nada, nem eu era um pecador, e Ele já me conhecia, sabia onde eu estava. Te tirei do meio de um povo, e começou a falar como é que era o povo que eu vivia. E começou a falar, eu falei assim: mas esse Deus, Ele me conhece. Ele não só conhece meu nome, meu CPF, meu RG, mas Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça ainda, que agora está facinho de contar, mas Ele sabe. Né? Agora Ele sabe. Sabe, querido, todas as lutas que você passa, Ele sabe tudo. Ele olha para você e pode contar a tua história. E outra, Ele pode contar uma nova história para você. Ele falou assim: mas eu tenho uma história para você daqui para frente. Então é isso. Agora olha bem, aí você conhece esse Deus e você tem que saber, ó, o salário do pecado é a morte. Aí, querido, põe Romanos 6, 23. Olha o que diz ali: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, querido, olha bem, Jesus, querido, fez um convite para ele. Jesus fez uma proposta para ele: ei, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Quer dizer, hoje eu quero entrar na tua vida, na tua casa. Nós vamos ter comunhão, experiência. Mas isso, querido, era um encontro ao qual, querido, Zaqueu, Jesus iria entrar na casa dele, querido, e aquela experiência de Jesus, ficar uma noite ali na casa de Zaqueu, mudou a vida de Zaqueu. A prova é que Zaqueu falou assim, que de hoje em diante, né, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Jesus não pediu isso, mas a alegria dele era tão grande, os valores dele mudaram. E se alguma coisa eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, querido, olha bem, você é o que é hoje, por causa das experiências que você andou tendo. Essas experiências te machucou tua alma, fez ferida na tua alma. Mas só, querido, buscando experiência, relacionamento com Jesus, você pode voltar a ser, querido, de novo, aquilo que Deus originou você a ser, filho de Deus. Aonde, querido, a alegria, ela vai ser plena. Aonde a prosperidade, ela vai ser, querido, em outro critério, não o critério do homem, que traz um peso, ou traz, querido, uma depressão, uma opressão, valores de percas e ganhos. Não, querido, prosperidade sua terá outros destinos, outros valores. E é isso que Jesus quer fazer. Jesus quer entrar na vida tua. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, porque a Bíblia diz isso. Ele sabe, querido, o nome do seu CPF, do seu RG. Ele sabe até se você é negativado ou não. Tá? Ele sabe, querido, tudo que você fez de errado ou de certo. E Ele quer, querido, aproveitar o que está de certo. E quer pagar tuas dívidas. E Ele diz assim para você essa noite: desce depressa. Hoje você vai ter uma experiência comigo. Hoje você vai ter uma vida com Jesus. Eu quero fazer um convite, até para quem está me ouvindo em casa.
Se você quer, querido, ter uma experiência com Deus, e ter muitas experiências durante a tua vida, eu te digo assim, são as experiências e a vida com Deus, e quando Deus vai fazendo alguns milagres na tua vida, você vai passar muitas lutas, sim, e Deus vai te ajudando, querido, mas é isso que vai transformar você em um homem e uma mulher de Deus. Eu quero fazer um convite para quem quer voltar para Deus, ou pedir alguma coisa para Deus, que você sabe que você tem que sair do lugar que você está, e ir no lugar melhor com Deus, né? E Deus ir contigo, né? Eu quero que você fique de pé. Mesmo você em casa, fica de pé, se você quiser, hoje, crer em Jesus. Outra coisa, se você não ainda é participante de uma igreja, se você ainda não faz parte da membresia de uma igreja, ou se afastou, né? Volta, querido, porque todas as vezes que nós temos experiências que nos formam o nosso caráter, todos os homens de Deus, eu falei isso já hoje, todas as pessoas de Deus, querido, na Bíblia, que tiveram experiência de Deus, estavam em um lugar, em um tempo, aonde eles tiveram uma experiência que mudou a vida deles. Quando você deseja Deus igual Zaqueu, você tem que pegar um lugar, querido. A igreja é o lugar de você ter experiência com Deus e ver as experiências com Ele. Digam todos comigo: Senhor Jesus, eu não sei como está a minha história, eu não sei qual a sentença que eu vou ter, mas eu te peço perdão pelos meus pecados. Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa e transforma para a glória de teu nome. Diga assim: Senhor Jesus, eu arrependo-me de toda aliança que eu fiz com religiosidade, com outros espíritos. Senhor Jesus, eu renuncio todo pecado, toda legalidade do diabo, das maldições, e eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Fala: obrigado, Jesus, porque o Senhor me conhece pelo nome. Aleluia, glória a Deus. Senhor, tem muita gente nos ouvindo em casa, e eles estão, Deus, com problema de depressão, Pai, síndrome do pânico. Tem muitas pessoas, Pai querido, que nos desespero, Pai, estão, Senhor, procurando. Se eles procuram a Ti, Pai, eles encontraram. Aleluia. E um desses é o Rodrigues, Pai. Pai, agora, Deus, eu quero, Pai querido, que o Senhor mande teu anjo lá. E eu estou dizendo para esse síndrome do pânico, eu estou dizendo para essa ansiedade, para essa depressão, estou dizendo também para a causa dela, a estrutura dessa depressão, o desajuste, Pai querido, que há, Pai querido, no cérebro, no organismo deles, Pai. Toda condições patológica, Pai querido, que está desajustada, em nome de Jesus, Pai querido, eu ordeno que saia deles, em nome de Jesus. E agora, Pai querido, aquilo que é a razão da alegria, a razão da paz, aquilo, Pai, que é a verdadeira base da prosperidade e daquela, Deus querido, que dura para sempre, entre na casa dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, agora, Pai, eu quero profetizar, que todos que estão aqui, Pai, que estão nos ouvindo em casa, a nossa cidade, Pai, que aqui parece um palco para deles, Pai, cada luz ali, Pai, certamente atrás de cada luz daquela tem 1, 2, 3, pode ter até mais de meia dúzia de pessoas, Pai. Eu quero profetizar, Pai querido,
como o Senhor disse para Zaqueu, que hoje, Pai querido, chegue salvação na casa de cada um, que todos tenham chance, Senhor, e que o Senhor possa, Deus querido, escrever hoje, Pai, que eles têm, Pai querido, o nome escrito no livro da vida. Pode-se dizer que eles são filhos de Abraão também, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus, querido. Aleluia. Aleluia. Eu fui chamado para fazer uma visita, até tem uns familiares dessa moça aqui. Ela está com depressão e não estava tomando banho, não estava mais se cuidando, né? E daí uma quarta-feira foi eu e a Raqueline lá, conversamos com ela, oramos. Na outra quarta-feira foi eu e o Dito, e já sentimos um ar diferente, né, nela. Aí agora a quarta-feira foi eu e o Dito lá, o Davi também foi. Ela tinha tomado banho, né? E quando chegamos lá, estava até com um sorriso, né, estampado no rosto. Quer dizer, a gente já está vendo o mover de Deus naquela moça, né? E na família deles. E creio, era para ela estar vindo hoje, mas ela ficou, acho que um pouco ressabiada, né, Wilson? Mas creio que talvez domingo que vem ou no outro ela vai estar aqui conosco já. Então Deus tem usado, eu agradeço a Deus por isso, né? E queria, acho que a Karina quer dar um testemunho, né? Na Karina, a Kátia, né? A Karina também, Karina? Hoje eu vim agradecer a graça de nós dois que a gente recebeu, a cura do alcoolismo do meu esposo, que Deus fez maravilha na nossa vida, está fazendo, muito, muito, muito. Agradeço muito ao casal que orou para a gente aquele dia, foi uma libertação enorme na nossa vida. Só tenho a agradecer a Deus. E você que precisa ser curado do alcoolismo, crê no Jesus, que Ele tem poder de curar você. Não esqueça que Jesus está do nosso lado. Ele quer maravilhas para a nossa vida. Eu sou testemunha viva do que eu sofri com meu esposo. Uma esposa ou um marido está sofrendo por isso. Tenha fé, irmão, que você vai ser curado. Amém? Boa noite. Quando eu vim aqui, eu tinha perdido um bebê. Fazia 20 dias. E eu estava sofrendo muito. Aí o apóstolo Marcos Belli estava aqui. E ele fez oração para mim. Senti melhor. Só que o outro dia que eu vim, o pastor Trovati fez uma oração para mim, que eu tinha mioma e cisto no meu útero. Daí, o pastor falou, você vai fazer ultrassom que você não vai ter mais nada. E eu fui fazer ultrassom naquela semana. Cheguei lá, nem o médico sabia o que tinha acontecido. Aleluia. Porque meu útero não tinha nada, não tinha machucado nenhum. E ele falou, você quer arrumar outro bebê? Porque tem mulher que leva 1 ano para engravidar. Depois disso, você pode engravidar a qualquer momento. E eu falei, se eu engravidasse, eu ia vir aqui dar meu testemunho. E eu vim, como o pastor falou, você vai ter seu milagre nos seus braços e meu milagre está aqui. As pessoas não entendem, elas não sabem que você precisa ser firme. Por quê? Porque o diabo, querido, ele controla a mente e a vida de todas as pessoas, e você precisa ser valente para ser justo. Isso não agrada a todos, mas é a única maneira de você pegar, querido, e pegar a bênção de Deus mesmo assim, e ela se firmar na tua vida. Então, nós devemos amar, querido, amar de todo o coração. E amar, querido, é não explorar os outros, é não tirar o direito dos outros,
é fazer o melhor para o outro. Amar, querido, é ser justo para contigo também, não deixar os outros serem injustos contigo. Por quê? Porque quando alguém está fazendo injustiça com você, ele está se prejudicando. Então você tem que procurar ser justo e também buscar a justiça para a tua vida, porque você só vai prestar conta da tua vida para Deus. Então, por exemplo, eu acho que é justo eu ganhar até tanto, mas mais? Não, por quê? Porque daí eu estou explorando o cliente. Eu acho que é justo também o cliente reconhecer que pelo menos tanto ele tem que me dar de lucro. Se ele não me der, eu perco a venda. Então é a mesma coisa. Por exemplo, assim, eu acho justo eu respeitar a minha esposa, os gostos e os prazeres dela, mas também tem o mínimo que ela também tem que me honrar, me respeitar, que eu tenho que exigir dela para o bem dela. Então, buscar essa justiça e você buscar na palavra, tudo para agradar o Senhor, vai estudando a Bíblia, vai ouvindo. Eu passei umas mensagens para vocês, é umas mensagens meio antigas, sobre a ofensa, é 12, assista um por dia. A minha esposa assistiu hoje, ela falou, isso é tremendo. Aquilo, querido, é muito importante você entender sobre como Satanás quer, querido, destruir o povo de Deus. E ele quer destruir o povo de Deus através, de você não entender a palavra, se ofender e ficar pensando mal dos outros. Mesmo que você esteja certo quando você está pensando mal dos outros, quem vai ser destruído é você. Quem vai se prejudicar é você. E você, querido, sendo prejudicado, você prejudica todos que estão em volta de você. Mas se você entregar a tua vida para Jesus e aprender e obedecer e deixar Jesus se transformar, você vai ser uma bênção. E todos que estão em volta de você, querido, eles só têm uma chance de serem abençoados, porque se eles te atacar, eles fazem mal para eles mesmos. Então entrega a tua vida para Jesus, procura ser cheio do Espírito Santo. Que jeito cheio do Espírito Santo, pastor? Com compromisso com a palavra. Esse é o verdadeiro cheio do Espírito Santo, é aquele que tem compromisso com a palavra de Deus. Ande com a gente, com o homem de Deus, ande, venha na igreja, Isso que a irmã falou ali do filho, para mim é muito fácil orar. Deus conhece, Deus ama, então a gente pega, fala e as coisas acontecem. Não é pastor que faz milagre, é porque Deus ama ela. Agora, precisa de homem de Deus e de mulher de Deus que vão lá e decrete a bênção de Deus. Sabe que se você não decretar a bênção de Deus, Satanás está levando todo mundo para decretar a maldição dele. E se você não for um homem de Deus, você sem querer está servindo a Satanás. Igual eu falei, quinta-feira, medo. Quem tem medo está sendo discipulado pelo prim-prim, por um monte de coisas que nós estamos vendo acontecer, muitas coisas que estão acontecendo no mundo, querido. É o pastor do mundo que está pastoreando as ovelhas. Não, você tem que buscar o pastor do céu, entende? Porque ele é o verdadeiro dono de todas as coisas. Sabe, querido, também em João 6:53 em diante diz assim: quem come da carne de Jesus e bebe do seu sangue tem a vida eterna. Quem não come do corpo e não bebe do seu sangue não tem a vida eterna. Então esse é um ritual que Jesus estabeleceu, que temos que fazer. Porém, ele é igual ao batismo, Quando você batiza nas águas e sai, então morreu o velho homem, nasce o novo homem. Se você continuar vivendo a vida velha, você só tomou um banho, só deu uma mergulhada. Mas se você está vivendo a velha vida, o batismo significa que o velho foi enterrado. Agora o cálice, tomar uma ceia é a mesma coisa. Se você tomar um gole de vinho, comer um pedaço de pão, e você não
tiver a fim de viver Jesus, você só comer um pedaço de pão, beber um gole de vinho. Mas se hoje você vem na igreja, procura praticar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e praticar, então verdadeiramente esse pão é o corpo de Cristo, esse vinho é o sangue de Cristo. E o diabo, querido, quando ele olhar para nós, o diabo sabe tudo que nós somos, porque o diabo vê quem nós somos em Cristo pelas práticas que nós assumimos em Deus. Então vamos supor assim, um demônio ele chega assim, ele olha, ele fala: você está com todas as marcas da tua história. Ixi, ele já venceu isso, ele já venceu tal ofensa, já humilharam ele fez tudo que Deus tal. Então esses demônios que fazem essas coisas, se ele te atacar, você pode falar: arreda-te. Você pode ver, né, que Jesus, ele foi tentado por diabo. Depois que o diabo tentou ele falou: arreda-te. Por quê? Porque o diabo ofereceu pão, ele falou: nem só de pão viverá o homem. O diabo ofereceu a glória do mundo, ele falou assim: só o Senhor teu Deus adorarás. O diabo mandou ele pular do pináculo, né? Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a seu respeito, falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo ele usa a palavra, mas Jesus ele era a palavra. Então muitas vezes o diabo, quando vai te tentar, ele vai usar irmãos, Bíblia, razões, né? E se você não estiver firmado em propósito de Deus, né, o diabo te engana do jeito que ele quer. Por isso que nós temos que estar plantado num lugar, sabe? Seguir só um grupo, ir numa igreja só, saber o nosso chamado, pegar firme, dedicar aquilo, né? Para não virar aquela confusão, senão o diabo ele fica fazendo, querido, dos cantanhados, as vidas tudo destruída, levada à breca. Por quê? Porque não pratica o amor, a comunhão, né, em um só lugar. Mas se você viver a palavra também, querido, isso significa unidade. É um só corpo. Nós estamos participando de um só corpo. Você que está me ouvindo em casa, não tem jeito sem igreja. Quem está pregando contra a igreja, querido, está por fora. Está por fora. As pessoas precisam de igreja. Não é igreja, religião que salva, mas está em comunhão. Comunhão. Agora, querido, olha bem, né? Não é legal você ter um lugar para ter comunhão? Então as pessoas confundem lugar. Nós não precisamos de lugar para ser uma igreja. Nós não precisamos de uma religião para ser uma igreja, mas nós precisamos de reunião. Agora, ter um lugar e ter um propósito é um presente de Deus, querido. E a pessoa rejeitar os presentes de Deus é ruim, né? Não é de Deus, não. Tá? Que o Senhor abençoe a tua vida. Procure uma igreja, batiza, faça parte. Tá? Tudo por amor a Jesus. Senhor, abençoa as pessoas que nos ouvem em casa, que o Senhor esteja com elas. Em nome de Jesus. Aqui nós estamos falando do Ministério Restauração da Noiva. Ministério Restauração da Noiva é uma igreja onde há muitos milagres, manifestação de Deus, o poder de Deus se manifesta mesmo. Você está convidado para fazer parte. Nosso culto oficial é quinta-feira às 20 horas e nos domingos às 19 horas. Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo. Que essa semana seja a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.